Fala galera do Iê. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre casas fracas, tá? É uma partida desse livro aqui do Smyslov, é um clássico, tá? Smyslov era um jogador muito posicional, é um dos meus livros favoritos, quem segue o canal aí sabe disso, junto com as partidas do Alekhine, o Zurique e os do Boris Bruch. O que eu queria falar para vocês? Eu já gravei esse vídeo, mas eu vou regravar, né? Eu acabei até tirando do canal porque estava um pouco confuso. Eu estou refazendo algumas partidas antigas que estavam um pouco confusas, né? As linhas, as análises, tudo mais. Então, eu quero passar de uma forma mais fácil para vocês. Eu quero tentar ajudar quem está iniciando com relação às casas fracas, né? O que são casas fracas ou casas débeis? A gente já falou isso, acho que numa partida do Buco esses dias, né? Que ele sobre usar o bispo, o par de bispos e tal, e continuou com o bispo de cores opostas, se eu não me engano. Mas uma casa débil, pessoal, para você que está iniciando no xadrez, é uma casa que não pode ser protegida por outro peão. Por exemplo, esse peão, quando ele está em E3, ele defende a casa F4 e D4. Concorda comigo? Beleza. Quando ele avança, ele protege as casas da frente, D5 e F5, mas ele desprotegeu essas duas casas, né? Então, veja que são casas fracas, concorda comigo? Então, veja que se você não tem nenhum peão assim, protegendo essa casa ou vice-versa, elas precisam estar protegidas ou por alguma peça ou por outro peão, tá? E isso, gente, conforme os peões vão avançando, eles vão criando fraquezas, debilidades, isso é natural, tá? Não precisa ficar com medo também de empurrar peão, porque você vai precisar fazer ruptura, empurrar os peões para frente e começar um ataque numa certa hora do jogo, mas você tem que ficar sempre atento com as casas fracas que você cria, né? E essa partida, o Smyslov vai jogar contra o Rudakovsky, foi no campeonato soviético de Moscou em 1945. O Smyslov, ele é da escola soviética de xadrez. Então eles eram assim, cara, violentíssimos. E é uma partida muito destrutiva. O Smyslov está de brancas, o Rudakovsky está de pretas, tá? Vai ser uma partida muito destrutiva, mostrando pra gente quais são os problemas de criar casas fracas e como você explora elas, tá bom? Então vamos lá. Vai ser uma defesa siciliana. O Smyslov jogou E4, C5, cavalo F3, E6, D4, abriu a siciliana, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, atacou o peão, cavalo C3 protege, D6, tá? Isso aqui é a estruturinha chamada de Scheveningen, né? Às vezes na Najdorf acaba transpondo, né? Aqui, de vez de você estourar com E5, você joga o E6, né? E aí fica nessa estruturinha. Então, as brancas atacam na ala do rei, né? Normalmente, contra a siciliana, claro. E aí você pode ver que você já tem um peão fraco aqui que as brancas devem explorar. Qual é o peão fraco das pretas? É o peão D, tá? Esse cara aqui, ó. Por quê? Você fala, Hugo, mas você tem um bispo, tem uma dama protegendo esse peão. Calma lá, Veloz. Calma lá, não é bem assim. Tudo bem, as peças estão protegendo, só que a dama e o bispo eles vão precisar sair, se desenvolver, eles não podem ficar de babado o peão para sempre.
E veja que o amiguinho que estava aqui na fileira C sumiu, já não tem mais. E o amiguinho da coluna E, que era o que protegia, já avançou. Então, esse peão a gente pode dizer que é um peão débil, é uma fraqueza que pode ser explorada pelas brancas. Tá bom? E aí veja que é muito comum nas defesas sicilianas você ter que vigiar a casa de D5, porque muitas vezes na siciliana os caras empurram E5, então essa casa fica desprotegida, tá? Essas duas casas ficam desprotegidas, tá bom? Então você tem que ficar jogando algumas peças, manobrar cavalo, né? Para ajudar a vigiar aqui, bispo, enfim. Mas isso é para outro vídeo. Mas veja que a casa de D5 é sempre um problema na siciliana. Então, seguindo, vamos lá. Bispo E2, pelo Smyslov. Bispo E7. Roque. Mas olha. Bispo E3, pelas brancas. Cavalo C6. F4, vai atacar o centro. Dama C7 e Dama E1 pelo Smyslov. Por que esse lance, pessoal? Porque o Smyslov ele passou a dama para E1 para poder passar ela para a ala do rei, tá? Ou em G2, ou em F2 ou em G3, tá? Provavelmente batendo no peão de G7 ou D6, né? A partir do momento, no momento certo, você pode abrir um ataque aqui, começa a atacar aqui, pressionar os pontos, né? Isso aqui chama manobra de Svidler. Quando você vê, você passa a dama para cá para manobrar ela para cá, tá bom? E qual que é o peão ruim das brancas? É o peão C, concorda? Que a dama pode explorar depois da saída do cavalo de C3, tá? Veja que o único defensor desse peão é esse cavalo aqui, só que ele está atacado, né? Então, já comecem a perceber esse tipo de padrão, entender a posição, tá? Então, o que veio? O que as pretas fizeram? Cavalo por cavalo, bispo por cavalo. Observa que agora não tem mais ninguém monitorando o peão de C2, que é o peão débil das brancas. E aí, E5. Pausa. O Smyslov no livro, ele diz que o avanço desse peão foi o motivo da troca, tá? Dos cavalos. E aí ele fala que o quê? Ele não pode tomar, né? Ele teria que retirar o bispo, voltar o bispo para E3. E é isso mesmo, está correto, né? Porque se ele toma aqui, o Smyslov diz na análise dele, se ele toma e toma, né? Ele passaria a dama para cá, correto? Para G3. Hugo, tá pendurando o bispo? Não tá, não pode tomar o bispo porque a dama tá no ar, né? Só que aí viria bispo C5. E veja que está na reta do rei, ó, alinhado com o rei. Então, de qualquer forma, você perderia o par de bispos, né? Você teria que tomar. Que toma vem com cheque, né? Então, o Smyslov não queria esse tipo de contrajogo. Ele não queria esse tipo de contrajogo, tá? Então, vamos voltar aqui a posição e tudo mais. Tava assim. Só que percebam uma coisa, pessoal. Percebam uma coisa. Esse
esse avanço aqui é a parte importante da partida. O que acontece, tema da aula de hoje, o que acontece quando ele avançou E5? O que acontece quando ele avançou E5? Enfraqueceu essa casa. Enfraquece D5, tá bom? Se você jogar na máquina essa posição, tá equilibrado, tá? Tá equilibrado assim, ó, 0.0, tá bom? Só que entre seres humanos, gente, eu sempre falo isso, tá? GM não pensa que nem Stockfish, tá? Pode ser super grande mestre, não é o Stockfish, é ser humano, tá? Ser humano tem intuição, tem cálculo, o cálculo puro, tá? Então, esse avanço aqui, ó, por mais que a máquina diz que está equilibrado, o Smyslov, um ser humano, antes das máquinas existirem, Engine, Stockfish, Lila Zero, ele vai explorar a fraqueza dessa casa e vai ganhar o jogo, vai converter numa vantagem, tá? Então vamos lá. Ele voltou para E3, então por isso que ele não tomou, tá? Ele voltou para E3, tá? Não tem outra casa. Quando você precisar recuar uma peça, recue o mínimo possível, tá? Porque você não pode atrapalhar a coordenação das peças, principalmente as peças pesadas, que nem a torre, a dama. Veja que se você volta para F2, você atrapalha, ó, a ida da dama, né? Que você manobrou ela para cá. A torre não vigia mais, ó, você interrompeu a torre, perde um peão. Então, volta o mínimo, tá? O mínimo possível. E agora vem um lance E6 das pretas. Esse lance é duvidoso. Por quê? Provavelmente você que é iniciante já viu até um lance que você está de brancas aqui, você faria até meio instintivamente, né? Que é o avanço do peão F. Você vai avançar, você vai ganhar espaço na ala do rei, com o tempo no bispo, ele vai ter que mexer o bispo de novo, né? Então não pode ser bom esse lance, né? O que seria bom aqui? Seria mais coerente o quê? Para as pretas. Tomar, né? Toma E por F4, bispo por F4, e aí você passa o bispo. Porque você não tem mais nenhum ganho de tempo aqui. Concorda? Então seria mais prudente, tá? Mas vamos lá. Jogou, né? Morto por 1, morto por 1000. Fazer o quê? Veio o F4. E aí ele jogou, o Rudakovsky jogou bispo C4. Duvidoso esse lance. Porque além de trocar o par de bispão aqui, o que ele podia fazer? Ele podia voltar o bispo para realocar ele em C6, olha. Voltaire, cara, até Voltaire voltava, né? Para poder realocar aqui. Veja que as brancas agora, com o avanço desse peão, tem um peão fraco aqui, ó, o peão E. E aí, ó, cavalo mais bispo vai pressionar esse cara. Tá ameaçando o quê? Ganhar um peão, né? Cavalo por, bispo por. E aí vai ser bispo e dama em cima da fraqueza, né? A ameaça seria essa, ó. Toma, toma, toma. E ó, pressão total na fraqueza, né? Aí teria que empurrar. Enfim, seria muito mais negócio. Seria muito mais negócio. Mas o que o cara fez? Ele jogou esse daqui. E agora, ó, eu até separei uma análise da máquina para vocês verem como que seria melhor, tá bom? Se ele joga aqui um bispo D7, branca jogaria um G4, por exemplo. Bispo realoca para C6. Atacou. Bispo F3, tem que proteger. D5.
Olha só como começa a complicar. E por D5 viria o quê? E4. Olha só que coisa, né? Se você tomar aqui, não vai tomar, né? Você ia tomar o bispo. Só que as brancas querem manter o par de bispo, tá? Então não adianta você tomar aqui, porque ele toma aqui. Você fez tudo isso para preservar o par de bispos no ataque. Então você tiraria o bispo e aí ele tomaria, cavalo toma, bispo toma e agora abriu o ataque da dama no peão, seria obrigado a empurrar, tá? E aqui o preto estaria um pouco melhor, 1,5, 1,52 melhor. É decisivo? Não, claro que não, mas é uma vantagem, concorda? Tudo que é vantagem é bom, né? Então vamos lá. Estava assim. Mas o que aconteceu? Eu estou separando aqui no caderno, porque o caderno tem análise da máquina, né? E outra coisa, gente, veja que depois desse lance, quando o cara jogou esse lance, além disso tudo que eu falei, ele vai trocar o bispo de casa clara, tá? Esse bispo é um dos protetores dessa casa, que é uma casa fraca, tá? Então, ele é importante na posição, você não podia, ele vigia as fraquezas das casas claras. Então você não pode trocar esse bispo. Concorda comigo? Então o Smithson falou assim, tudo jóia, meu amigo. Tomou, né? Espera lá. Cadê? Aqui, ó. O Smithson tomou. Dama toma. E agora vem um lance venenoso, cara. Esse lance aqui é venenoso. Bispo G5. Eita, vamos. Por quê? Qual que é a ameaça aqui, ó? De novo, ganhar um peão. Veja que o peão de E4 está atacado duas vezes, protegido uma, né? Então a ameaça é cavalo por, dama por, vai ganhar um peão e está ameaçando ganhar outro, né? A ameaça é essa daqui, ó. Tomar, atacando o peão. Concorda? Então vamos lá. Visto isso tudo, esse lance aqui, além dele abrir mais uma defesa no peão, ele está ameaçando entrar na casa fraca com o cavalo. Essa casa vital aqui, ó, esse aqui é o fígado da posição. Qual que é a ameaça das brancas, Hugo? Tomar, retomar, cavalão entra, tá? E veja que você não vai ganhar esse peão, você não pode ganhar esse peão. Aqui, ó, esse peãozinho está envenenado, tá? Porque se tomar isso aqui, perde no ato, porque vai vir esse, tá? Se tomar, você vai abrir seu rei, tá? Se tomar, já vai começar a cair a casa aqui. E caso você saia com o rei, vai perder, né? Já está ameaçando o checkmate aqui, está ameaçando a torre entrar via F3, G3. Isso aqui é muito violento, tá? E chega muito rápido. Por isso que esse lance aqui, esse bispo G5 aqui, é tão diabólico, tá? Então torre de F foi para E8, deixa eu ver se é isso mesmo. Torre de F em E8, protegeu o bispo. Bispo tomou.
Bispo tomou. Cavalo... Ah, essa dama tava aqui, desculpa. Cavalão entrou. Bispo voltou para D8. Olha que tristeza. C3. Agora defendeu o peão, né? 2 vezes. 3, né? Defendido, defendido e defendido. B5. Vai tentar expandir na ala da dama, né? Desesperadamente, pelo amor de Deus. B3 dá o toque Minerva na dama. Dama C5 deu um checolino. Rei H1 e torre C8. Pause. Pessoal, nessa posição aqui, se você jogar essa posição na máquina, a máquina já está dando quase 3 pontos para as brancas. Por isso que eu falo, ó, você que está iniciando no xadrez, tal, para você entender. Veja que, ó, você não olha o que saiu do jogo, ó, tá bom? Das brancas saiu o quê? 2 bispos, cavalo, peão. Das pretas, 2 cavalos, bispo e peão. Então, se for contar ponto materialmente falando, tá igual. Só que posicionalmente é como se as brancas tivessem um cavalo ou um bispo a mais. Tá? Posicionalmente está melhor. Tá? Nessa posição aqui tem um lance que ganha. Tá? Qual que é o lance que ganha a partida? Pausa o vídeo. Quero que vocês encontrem o lance. Tá? Vou contar aí uns segundinhos. Nessa posição, ganha, jogando F6. F6. E aqui tem 2 análises para fazer com vocês, tá? Não vai empurrar, gente, peão, porque vai ficar que nem um maracujá, cheio de buraco nas casas pretas, e a dama passa para cá, você vai fazer o quê? Ameaçando esse e esse aqui. Você não vai fazer nada. Nem que o rei viesse, você passa para cá, o rei vem para cá, cheque, você vai para onde? Não tem. Não tem essa casa por causa do cavalo peão. Vai voltar? Vai dar mate. Então não, tá? Então aqui tem 2 opções contra o F6. Vamos analisar tomar de peão e tomar de bispo. Tá? Se o camarada, aqui é a análise, tá? Aqui é a análise. O lance que ganha a partida seria F6. Aqui as brancas ganham, tá? Análise 1. Se o companheiro tomar de peão, você joga dama H4, tá? Veja que está tampado. F5, abriu um ataque na dama. Dama H5. F4. G3. Torre E6. G por F4. E por F4. Torre C7, tá? Para proteger aqui, porque tá ameaçando, a ameaça é essa, né? Ó, tomar com cheque, vai cair a torre, né? Se bem que tem um monte de ameaça de mate. E olha que tristeza. Aqui você nem toma, tá? Você não toma de cavalo, porque ele vai retomar de dama e vai continuar vigiando o ponto, tá? Tem lance melhor aqui. E aí, torre de A em... Não, toma aqui. E acabou, né? Vai passar essa torre para cá. Enfim. E veja que esse cavalo é um demônio. E esse bispo aqui de D8 é um palhaço. É uma merda. Né? E a ameaça aqui é tenebrosa. Tenebrosa. Tá? Ameaçando esse. Né? Não vai tomar porque acabou, né?
Não vai tomar porque acabou. Ele veio para cá, vai levar um checolino aqui, um nat, né? E acabou a brincadeira. Agora, caso o cara tome de bispo, vamos lá. Como é que estava isso aqui? Estava assim, né? Vamos supor que o cara tome, jogou um F6. E se o cara tomar de bispo, o que acontece? Aí vem um arremate de princesa, né? Olha que lindo. Olha que lindo. Torre por F6. Peão toma. Cavalo toma. E aí, se o rei sair para cá, né? Vai jogar esse, vai dar mate. E se o rei, porventura, também vier para cá, vai vir do mesmo jeito. Tá? E aí é 5.3, tá? É uma torre de vantagem. Em um ataque violento vai vir torre com cheque e acabou, né? Acabou. Enfim, vamos voltar à posição aqui para ver o que foi jogado, né? Vocês vão ver. Dito isso, gente, dito isso que o F6 ganha, vamos lá. O Smyslov jogou primeiro torre F3, ele não teve pressa, tá? Porque ele quer passar a torre para cá. Jogou torre F3, rei H8, F6, chegou. G tomou F6, dama H4, olha só que desgraça, né? Uma posição vai desmoronar. Torre veio para G8, cavalo para F6, torre G7, torre G3. E tá aqui ameaçando um mate lindo, hein? Consegue ver? Aqui já tá com 6 pontos de vantagem. Qual que é o mate aí, pessoal? Mate, assim, arremate de dondoca, hein? Ó. A ameaça é essa. Tomar de dama. Forçado, teria que tomar aqui e levaria o mate aqui. Lindo, né? Lindo esse checkmate. Então, a ameaça é essa. Então jogou o que? Bispo por F6, tomou o cavalo. Dama toma F6. Torre cravada. Torre G8. Torre D1. Avançou. Mas depois de torre por G7, o Rudakovsky abandonou a partida. Tá? Por quê, pessoal? Não tem escapatória, tá? Porque depois que o cara vai ter que tomar, né? Senão não vai ter compensação nenhuma, vai ficar com uma torre limpa a menos. Depois que toma, vai vir esse, tá? Vai vir esse. E aquele cheque que ele deu aqui acabou até ajudando as brancas, né? E aí não tem o que fazer mais. Não tem o que fazer mais. Torre por D5. Como que você vai impedir, né, o falecimento lento que está respirando por aparelhos, né? Qual que é a ameaça aqui? A ameaça é esse, tá? É mate. Não vai entregar porque vai vir checkmate, a torre está cravada. Então essa é a ameaça. E vai fazer o quê? Você não pode tomar porque vai vir, né? Não tem, a dama não tem nenhum cheque, não tem o que fazer e não tem como voltar porque vai entregar, né, um cheque ali em D8. Tá cravado, você tem que tomar, dama retoma com cheque. E ó, aqui, filho,
Gente, aqui brincando, você pode brincar de ganhar, não tem o que fazer, né? Você pode aqui, ó, já dar um outro checolino, tá? Na hora que cobrir, você toma aqui, né? E vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Né? Vai jogar esse para dar um escape pro rei? Para tomar, aqui você pode brincar, né? E vai vir, gente, aqui é cheque de novo. Vamos brincar um pouquinho? Vamos brincar um pouquinho. Você não vai jogar esse, tá? Porque ele vai tomar aqui com cheque e vai cair mais um peão. Então, se bem que tá ruim de qualquer jeito. Voltou, avança, tá? Não tem o que fazer, né? Vai jogar o quê? Vou jogar esse aqui. Gente, vocês podem até tomar, tá? Toma, toma. Vai, promove. Não tem como, tá? Então, vocês viram que ganha muito fácil apenas com o conceito das casas fracas, você sabendo explorar as casas fracas, tá bom? Espero que consiga te ajudar nas suas partidas aí online, na praça, jogando com aquele amiguinho bêbado. E até mais. Um beijo do Magrão.